Fala pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu vou estar fazendo, galera, uma série de vídeos, tá? Para ajudar principalmente quem está iniciando no mercado. Vou estar falando sobre indicadores, como eles funcionam, vou estar falando sobre o gráfico também, tá bom? Sobre operacional, sobre diversos assuntos aí por meio desses vídeos, galera. Então, você que está começando aí no mercado, você que tem dúvidas, até mesmo você que já está no mercado há algum tempo, né, mas quer adquirir mais conhecimento, então acompanhe aí os meus vídeos que eu vou estar fazendo, tá legal? Vou pedir para que você curta e compartilhe, né, esse vídeo aqui também, compartilhe com seus amigos, com quem você conhece aí no mercado, no grupo que você puder compartilhar, tá bom? Deixa a sua opinião também e também deixa sugestão aí nos comentários, né? Deixa aí alguma sugestão de algo que você queira saber, né? Quem sabe a sua dúvida não é a dúvida de muitas outras pessoas, eu posso estar fazendo um vídeo aqui esclarecendo para vocês todos, tá legal? Bom, conforme aí o título do vídeo, hoje nós vamos falar de médias móveis, tá? Eu quero falar com vocês. Não vou passar para vocês aqui um setup de médias móveis ou como operar as médias móveis, mas eu vou passar para vocês aqui o porquê da existência da média móvel, qual é a função real dela no gráfico, né, e como ela pode te ajudar, tá legal? Bom, pessoal, vamos lá então, tá? Antes de a gente colocar qualquer média no gráfico, a gente precisa entender o que é uma média, tá? Qual é a função de uma média móvel, para que existe uma média móvel no gráfico, tá? Bom, uma média, pessoal, nada mais é do que um cálculo, tá? Estatístico, matemático estatístico, tá? Para que a gente possa identificar um padrão que se repete, tá bom? Para que a gente possa identificar ali dentro de uma estatística de um determinado período, né? A gente identifique algo que se repete com mais frequência, tá bom? Então isso nada mais é do que a gente tem uma média, um cálculo estatístico para a gente saber uma média de determinada coisa dentro de um determinado período, certo? Por exemplo, vamos imaginar que a gente está aqui, ó. A gente tem 10 pessoas e a gente vai querer saber a média de idades. Então vai ter um ali de 10, vai ter um ali de, sei lá, de 30, vai ter outro ali de 35, vai ter outro de 36, vai ter outro ali de 33, vai ter outro ali sei lá, de 32, vai ter outro ali de 31, né? Vai ter outro ali de 31 e assim por diante. Aí daqui a pouco tem um de 70, né? Aí vai lá, tem um de 31 de novo, tem outro de 30, né? Ou seja, o que a média móvel, o que uma média ela faz, tá? O que uma média ela faz? Ela vai pegar, ela vai somar esses números e dividir pela quantidade de pessoas aqui, né? Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então a gente tem 10 pessoas. A média vai fazer o seguinte, ela vai somar isso daqui e dividir pela quantidade de pessoas. Quando ela faz isso, ela elimina esses extremos aqui, ó. Porque a gente tinha aqui, ó, tá vendo? Ó, 30, 35, 36, 33, 32, 31, 30, ou seja, tudo na faixa de 30. E tem um 10 e tem um 70. Ou seja, a média elimina esses extremos e ela diz, olha, dentro desse grupo de 10 pessoas, a média de idade, ó, vamos fazer até o cálculo, ó, deixa eu pegar aqui a calculadora, ó, vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó, então a gente tem ali, ó, 10 mais 30 mais 35 mais 36 mais 33 mais 32 mais 31 mais 70 mais 31 mais 30 dividido por 10, olha lá, a média, tá? 33,9, ou seja, então a média de pessoas aqui da idade é 33,9, né? 34 anos de idade. Ou seja, então ela eliminou esses extremos aqui e a gente tem uma média, tá? A gente tem uma média de idade de 33,9, 34 anos dessas 10 pessoas. Por que isso é importante? Beleza. Tendo isso, sabendo que é uma média, a gente vai para o gráfico. Qual que é a função da média móvel? Por que móvel? Porque ela anda conforme o gráfico, ela vai evoluindo conforme o gráfico, tá bom? Então, o que acontece?
nós temos aqui os candles, tá? Nós temos aqui os candles. E aí você vai estabelecer uma média móvel, e aí você vai escolher o período. Vamos colocar aqui uma média de 20 períodos, né? Ela vai pegar 20 períodos, tá? Olha lá, tem aqui uma média de 20, tá? Então ela vai pegar os últimos 20 períodos e vai fazer uma média, tá? Bom, vamos lá. Qual que é a função real da média móvel? Nós temos aqui os candles, tá? Nós temos aqui os candles. E aí o que acontece? Nós vamos ter assim, ó. Nós temos aqui candle subindo, ó. Candle subindo, tá? Aí daqui a pouco vai lá e faz um assim de queda, grandão. Aí daqui a pouco faz lá outros aqui subindo, né? Aí de repente faz um grandão subindo. Aí faz lá os vermelhinhos descendo, né? Aí daqui a pouco ele vai lá e faz um vermelhão descendo. Aí depois ele vai lá e faz um verde. Aí ele começa a fazer aqui. O que a média diz? Está vendo esses candles? Eles estão praticamente do mesmo tamanho, ó. É tudo uma média. Tá vendo aqui, ó? O que a gente tem de diferente? Nós temos esses candles aqui diferentes. Ó. Temos esse grandão aqui e temos esse grandão aqui. Qual que é a função da média móvel? Ela vai eliminar esses caras aqui, ó. Ela vai eliminar esses grandão aqui. Ela vai eliminar esses daqui, tá? E ela vai dizer o seguinte, olha, apesar de estar essa movimentação desses candles grandes, a média desse gráfico, ela está indo aqui, ó. Esse gráfico está indo para cima. Apesar de ter esses candles fazendo essa bagunça toda aí, ó. O gráfico está nesta direção. O gráfico tá, então, ou seja, ele elimina esses candles aqui e pega a média do que o gráfico está fazendo e vai mostrar para a gente que o gráfico está nesta direção. Essa é a função da média móvel, dar a direção para a gente. Ou seja, então se a gente olhar, olha lá, ó, por exemplo aqui, ó, tá vendo? A gente tem um momento do gráfico, ó, que está subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo. Aí o que a média fala? Ela fala o seguinte, ó galera, apesar de estar essa bagunça aí, o direcional do gráfico é esse aqui, ó. Essa é a média do gráfico. O gráfico está indo nesta direção. Vamos colocar aqui, ó, 5 minutos, fica mais facinho de ver. Olha lá, a gente está vendo aqui, ó, que o gráfico, o que a média está falando para a gente? Ó, apesar de estar essa movimentação para cima e para baixo, para cima e para baixo aqui, o meu direcional, o direcional do gráfico é esse aqui, ó. Ó, tá subindo, tá? Apesar dele estar caindo aqui, mas ele mantém. Apesar dele voltar aqui, mas a direção ainda é de alta. Ou seja, ela tá dando o direcional pra gente do mercado. Ela tá dizendo pra gente a tendência daquele mercado. Aqui, apesar do mercado tá fazendo alguns candles assim, saindo da média, apesar de estar fazendo alguns movimentos que saem da média, o direcional do gráfico está naquela de devida tendência. Pode ser de alta e pode ser de baixa, mas a média é quem vai dizer isso para nós. É a média que vai falar para nós, tá? Então, pessoal, e como que a gente consegue então identificar isso, né? Eu vejo muitas vezes a galera falando assim: "Ah, mas o gráfico, olha só, e como que a galera usa, né? Vamos melhorar aqui. Como que a galera usa? A galera fala: "Nossa, ó, a pullback na média móvel, né? A gente pode pegar pullback na média móvel, a gente pega pullback na média móvel, pullback na média móvel, né?" Na realidade, pessoal, vocês precisam entender o seguinte: o mercado não está olhando para a média móvel. Vou repetir: o mercado não está olhando da média móvel. Ele não precisa da média móvel para fazer os seus movimentos. E aí eu vou explicar para vocês o porquê. Todo mercado, galera, ele tem uma frequência, e essa frequência ela se repete até que ela mude, tá?
Entendam isso que agora vai ficar que é muito importante para vocês. Então, o que é a frequência que eu digo? Nós temos aqui, ó, são as ondas. Tá? São as ondas, ó. Aí, o que acontece? Essas ondas têm uma determinada frequência, que a gente pode identificar essa frequência através das linhas de tendência, que a maioria, inclusive traders já experientes, ensinam pessoas novas da forma errada como se traça a linha de tendência. Se você quiser então um vídeo sobre linhas de tendência, comenta aí, galera, tá? Que eu gravo para vocês a maneira correta de se traçar linha de tendência, de como ela foi criada, não é de como a gente acha que ela deve ser, é da forma como foi criada e por que ela existe, tá legal? Eu gravo para vocês, é tema de outro assunto, mas vamos lá. Então o mercado tem essa frequência, ele se repete, tá? A frequência se repete até que ela mude. Como que a gente identifica a mudança de frequência? Ó, mudou a frequência. E essa frequência aqui, ela vai se repetir até que ela mude novamente. Então vamos pegando aí, galera, ó. Vamos pegando a ideia. Fiquem atentos. Olha lá. Então ele tem essa frequência, a frequência aqui e a frequência aqui, tá? E dentro dessa frequência tem uma frequência maior. Aí a gente está falando de fractais, né? Também tema para outro vídeo. Quem quiser, é só me falar aí que eu gravo para vocês também, tá? Tem que ter colaboração, galera. Deixa eu apagar esse daqui só para a gente continuar. Legal. Então, o que acontece? O mercado tem uma frequência e essa frequência se repete até que ela mude. Quando ela muda, ela mantém a frequência até que a frequência mude. E dentro dessa frequência, galera, se a média móvel ela vai indicar para a gente uma média do que está acontecendo e dando direcional, em determinados momentos, essa média vai ter a soma zero, vai ter o cálculo zero. Por que cálculo zero? Porque se ela é uma média e ela identifica o direcional do gráfico, em algum momento ela vai se juntar ao preço, porque o preço está seguindo aquela frequência a um determinado período e a média vai se ajustar àquilo dali. Não significa que o mercado está olhando para a média, não. É o cálculo matemático da média estatística que o mercado mantém essa determinada frequência e em algum momento esse cálculo vai ser zero. Do que eu estou falando? A gente vê muito acontecer o seguinte, ó, a média vem aqui, ó, ela dentro desse movimento ela passa aqui, aí ela passa aqui, aí ela passa aqui. Dentro desse movimento de subiu, caiu e subiu. Aí o que a galera fala? Olha lá, o mercado só parou aqui por causa da média móvel. O mercado fez um pullback na média móvel, fez pullback na média móvel. Não, pessoal, não é que ele fez isso porque a média móvel está ali. É porque a média calcula a frequência e tem um determinado momento que essa média se ajusta à frequência que o mercado está fazendo, até que a frequência muda de novo, ela se ajusta, até que a frequência muda de novo, ela se ajusta. E nesses ajustes, a gente vê que ocorre alguns movimentos que a gente chama de pullback no gráfico, mas isso não significa que isso aconteceu por conta da média, mas sim por conta do preço, tá bom? Do preço que isso aconteceu. Então, se você reparar, em muitos momentos como esses que a galera fala que respeitou, não é isso. É que você tem regiões, olha lá, tem esse fundo com esse topo, tem esse fundo com o fundo anterior e assim por diante. Tem uma região de aglomeração de contratos, onde o mercado volta para testar essa região, volta para testar a liquidez, volta para testar a demanda, volta para testar a oferta de determinada região e continua o movimento do gráfico. Inclusive, se vocês quiserem, a gente fala também sobre pullbacks, como é a forma correta de identificar os pullbacks, por que eles existem, né? E por como é que eles são formados, qual é a causa dos pullbacks, tá? Então também tem vídeo para isso logo mais. Tá bom? Então, galera, esses pullbacks não acontecem por conta da média, eles ocorrem por uma movimentação
do preço. Então vamos lá para o gráfico. Se a gente olhar o gráfico aqui, Rafael, o gráfico respeitou, você fala que o gráfico não respeita a média móvel. Vamos pegar aqui, ó, deixa eu colocar porque aqui está no, deixa eu colocar aqui no Infut, né, que a gente tem como puxar mais o gráfico. Vamos lá. Deixa eu pegar alguns momentos desses momentos que a gente fala, nossa, lá respeitou, foi bem na média e tudo mais, tá? Deixa eu pegar alguns bem interessantes aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, tá? Olha lá. A galera, o que a galera fala? O mercado rompeu a média, o mercado rompeu a média, fez pullback na média e subiu. Não, galera. E se a gente fizesse isso aqui, ó? Cadê a média? E mesmo assim o mercado parou ali, tá? Não significa que o mercado parou por conta da média. Agora, é fato que algumas médias móveis são clássicas. E por elas serem clássicas, existe ali talvez uma certa liquidez, tá bom? Que o mercado pode de alguma forma trabalhar nessa liquidez, mas não é por conta da média que o mercado parou ali, tá bom? E aí o que acontece? Se você identificar esse pullback, deixa eu só dar uma palha. O pullback nada mais é do que o quê? O player entra no mercado, tá? Ele entra no mercado, olha aqui, ó, ele absorveu o preço, absorveu novamente o preço, tá vendo que ele absorveu duas vezes aqui o preço, ó? Não permitiu que o preço fosse para baixo, ele absorveu, ele entra com força no mercado, joga esse mercado para cima. Quando chega nessa próxima região aqui, tá? Quando ele chega nessa região, ele vai testar essa região se aqui tem negociação suficiente para liquidar as posições dele. E aí o que acontece? Ele testa essa região, o mercado é feito de testes, ele testa, nesse teste o volume de negociação cai, porque ele quer saber se tem força contrária. Ele fala assim, bom, deixa eu ver se tem vendedor que vai jogar esse mercado para baixo, porque se não tiver, eu vou ter que buscar uma nova região para mim negociar. E aí o que ele faz? Ele sai, deixa ver se o vendedor vai entrar com força aqui, o vendedor não entra, e aí você depois pode acompanhar pelo volume, existe a forma correta de acompanhar, você vai ver que o vendedor não entra aqui, o que o comprador faz? Entra novamente no mercado e vai buscar uma nova região para liquidar suas posições. Chega aqui e faz um novo pullback, porque ele vai testar, aqui tem força, será? Aqui tem liquidez? Não tem? Então peraí, vou jogar mais um pouco o mercado para cima, até que ele encontra essa região que ele vai distribuir o preço e vai liquidar suas posições. Então isso é o pullback, não é por conta da média móvel, é por conta de testes de liquidez que os players fazem no mercado para poder liquidar as suas posições, montar suas posições, enfim, aí vem toda a lógica de movimentação do preço. Então vocês precisam entender que uma média móvel não para o mercado. Uma média móvel não segura o preço. Então você precisa entender a lógica do mercado além da média móvel. A média móvel ela vai te ajudar, te dar o direcional. Ela pode falar assim, ó, tá vendo? A média aqui, a média tá o quê? Tá de alta. Então tenta não operar contra isso. Você vai operar a favor desses movimentos, isso vai facilitar o seu operacional. Agora, existe pessoas que operam média móvel? Existe. Vou criticá-las? Não. Ganha dinheiro? Tá? Eu sou defensor da seguinte teoria, da seguinte tese, da seguinte ideia. Está ganhando dinheiro? Está dando certo? Mas aí eu falo de verdade. Está de verdade ganhando dinheiro? Está há meses, há anos ganhando dinheiro dessa forma, operando a média móvel? Ou você está há 1, 2 meses ganhou só semana passada ou ganhou só ontem operando a média móvel? Já fez backtest? Já testou anos de backtest? Não é testou ontem, testou semana passada, não, testou, tem uma média estatística de quanto essa estratégia que você tem com média móvel tem uma assertividade, tem uma lucratividade ideal? Se sim, legal. Por que eu falo isso? Porque eu não condeno nenhuma forma de operar no mercado. Nós temos aí um trader chamado Larry Williams, foi um dos maiores traders que já existiu, tá? Ele foi conhecido por exatamente operar médias móveis.
E aí, quem sou eu para criticar um dos maiores que já existiu? Então, eu não condeno quem opera. Agora, é importante você conhecer o mercado além da média móvel e saber que a função dela não foi feita para você operar ela. Tá? A função da média móvel não foi feita para dar sinal de compra ou de venda, mas a partir do momento que você entende um contexto, a média móvel te ajuda nesse contexto, te ajuda a entender o que está acontecendo para que você possa tomar suas decisões. Aí tem muita gente que coloca, né, a média de 20 e a média de 9, vamos colocar aqui, ó. Essas são clássicas também, né? Cruzamento de médias. Olha lá, ó. Cruzou para cima, compra, cruzou para baixo, vende, cruzou para cima, compra, cruzou para baixo, vende, cruzou para cima, compra e assim vai. Olhando o gráfico parado, a movimentação já ajustada, porque muitas vezes a média se ajusta só depois lá na frente ela vai ajustar certinho aqui atrás, então olhando o gráfico parado é fácil, tá? É simples, é bonito. Geralmente quem está iniciando no mercado está procurando um atalho, está procurando uma forma mais fácil de fazer e vai quebrar a cara, né? Então está procurando uma forma mais fácil de fazer, então por isso que geralmente a maioria das pessoas querem operar cruzamento de média, porque vê esses vídeos no YouTube falando de cruzamento de média, só que na verdade os caras que ensinam a operar cruzamento de média, eles mesmos não operam o cruzamento da média. Eu não conheço um trader que opere e viva de mercado com cruzamentos de média, tá? Porque não foram criadas para isso. Tá? O cruzamento ocorre em atraso e aí vem outra explicação que também pode ser tema de outros vídeos. Todo indicador tem que ser atrasado. Então, se você ouve um trader falando, indicador não funciona porque é atrasado, cuidado, corre desse trader. Corre, mas corre, porque ele não sabe o que está falando. Talvez ele saiba até ganhar dinheiro para ele, mas não vai saber te ensinar a ganhar dinheiro. Porque todo indicador não foi feito para dar sinal de entrada, nenhum indicador foi feito para dar sinal de entrada e todo indicador deve sim ser atrasado, porque ele vai mostrar o que aconteceu no passado para que você possa ter dentro da sua estratégia a probabilidade e a estatística para que você possa tomar risco no mercado de acordo com a sua estratégia. Então o indicador indica o que está acontecendo, as divergências, as coisas que estão acontecendo que não deveriam acontecer, então o indicador indica isso, né? A divergência indica algo que está diferente, algo que está estranho, e a partir daquilo dali você começa a montar a sua estratégia para que você possa operar. Então é sim atrasado. Repito, se algum trader disser indicador não funciona porque é atrasado, corre, porque esse cara não sabe o que ele está falando, ele não entende de indicadores, não entende de mercado financeiro, certo? Então, pessoal, esse daqui foi um vídeo que eu quis passar para vocês entenderem a função das médias móveis, que elas servem para dar um direcional para a gente, mostrar para que direção está o mercado, para que a gente possa contextualizar o mercado naquele determinado momento. Você pode operar médias móveis, como eu falei, não critico e respeito se você sabe fazer e ganha dinheiro, mas cuidado, porque existe muita coisa ruim aí. Cruzamento de médias não funciona a longo prazo, tá? Não conheço um trader que viva com cruzamento de média, mas tem que viver de fato. E viver, é o que eu falo, é 3, 4, 5 anos vivendo somente de mercado. Talvez ele tenha essa estratégia junto com outras estratégias, talvez ele ensine isso, mas na verdade ele não usa, porque cruzamento de médias é atrasado, a longo prazo você não tem posições boas de stop, tá? O seu gerenciamento de risco não fecha, e se fosse tão simples toda a lógica do mercado se resumir em um cruzamento de média, estavam todos os traders hoje ricos, todos estariam ricos. Porque seria só fácil, coloca lá a média, espera cruzar e faz entrada no mercado. Então, se você está buscando esse tipo de atalho, eu já passei por esse caminho, porque quando eu comecei no mercado financeiro, eu também quis buscar este atalho de cruzamento de médias. Eu também tentei, eu também busquei tudo quanto é tipo de cruzamento de médias, de todas as médias possíveis, e eu posso afirmar para vocês que no longo prazo, vocês não sobrevivem ao mercado, tá?
Então é isso, pessoal. E aí existem as médias que dentro de determinados períodos te dão melhores resultados, te dão melhores contextos, tá bom? Então dentro do 1 minuto, dentro do 2 minutos, dentro do 5, dentro do 10, do 15, dos 60 minutos existem médias específicas para que você possa estar operando, tá bom? Porém essas médias específicas, aí de fato eu só ensino para quem está lá no meu grupo, para quem está dentro dos meus treinamentos, para quem está comigo na minha sala ao vivo, tá bom? Então lá nessa sala, lá nesse grupo de alunos eu ensino, porque existe sim uma lógica, existe sim as médias, tá? Que mais te dão resultados em determinados períodos gráficos. Então tem a média correta para o 1, tem a média para o 2, para o 5, para o 10, para o 15, para o 60, para o 30 minutos, tá? São médias com base em estudos de Elliott, de Fibonacci, que te dão um melhor direcionamento, mas aí eu deixo isso mais reservado aos meus alunos, tá legal? Então, tá aí, galera, um vídeo, eu espero poder ajudar vocês com essa série de vídeos. Coloque as suas dúvidas aqui, tá bom? Que eu vou estar esclarecendo todas para vocês. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, galera!